potencial, que é voltagem, e espessura do cano, corrente. Tá? Mas como eu digo. Oi? Não é a espessura do fio, né? Que é. Não. Então, só para a gente entender o conceito. Entendendo isso, nós vamos entender essas duas associações. Por que isso tem que ser falado? Pelo seguinte: os painéis são vendidos em módulos. O que é módulos? Módulo mesmo. Vem os quadradinhos. Tem quadradinho pequenininho, tem quadradinho maior. De acordo com a sua necessidade, você monta. Exemplo. Agora vou dar um exemplo prático, para que fique bem entendido. Eu quero construir um painel solar na minha casa. Nós ainda não falamos sobre necessidade de consumo. Ok? Só falamos sobre a técnica. Depois a gente vai falar sobre o consumo. Quero construir um painel solar. Eu vou comprar o módulo. É um módulozinho que parece uma plaquinha de vidro. Nas especificações desse módulo, vem a tensão, voltagem e amperagem, corrente. Nas especificações. Por exemplo, um exemplo. Supomos que esse módulo, especificação 1 volt. Amperagem, para ficar fácil, 1 ampere. Você tem dois fiozinhos aqui, um dizendo que é positivo, outro dizendo que é negativo. E você sabe que se você colocar isso no sol, nas condições ideais, você vai ter aqui 1 volt, fornecendo 1 ampere. Como você diz assim: nossa, mas eu não quero 1 volt. Eu quero no mínimo 12 para colocar no meu inversor. Aqui entra esse conceito para que todos entendam: série e paralelo. Se eu quiser colocar outros como uma pilha, tem uma pilha de 1 volt. Eu tenho positivo aqui, negativo aqui. Só que eu só tenho 1 volt. Eu quero ter 2 volts. Em série, eu ponho outra pilha de 1 volt com negativo com positivo e o negativo aqui. Ah, mas eu não vou decorar esse troço, não. É simples você entender. Para você alimentar alguma coisa aqui fora, você tem que sempre lembrar que você aqui vai ter que ter um positivo, tá certo, um negativo, tá certo. Tem que haver diferença de potencial no seu módulo. Esse assunto é mais técnico, é um assunto assim, para quem nunca viu eletricidade e eletrônica, mas o objetivo é que vocês tenham essa informação, vocês saibam que isso existe. Não é que vocês decorem: ah, não, peraí, agora não. Quando alguém for fazer isso para vocês, ou quando vocês forem delegar, vocês já sabem: ó, eu quero X módulos. E vocês, quando entrarem na internet para pesquisar, vocês vão saber: opa, um módulo de 1 volt. Peraí, eu preciso no mínimo de 12 volts para alimentar o meu inversor. Então você faz as contas. Para bem, se eu tenho um módulo de 1 volt custando, um exemplo, R$2, será que compensa um outro que eu tenho de 12 volts, por exemplo, custando R$50, já pronto de 12 volts? É só por isso que eu estou falando. Para vocês terem a noção que vocês podem somar esses módulos. Tá? Não é pelo fato de vocês verem na internet, numa loja, um módulo com essas características e 1 volt, não, ele falou que era 12, não serve. Você faz a série ou o paralelo. Quando você coloca módulos desse em série, você soma a tensão. 1 volt, 2 volts, 3. Se os módulos forem de 5, é de 5 em 5. Ok? Se os módulos forem de 0,5 volts, é de meio em meio. Amperagem.
você vai ter que ter 12 volts para alimentar o seu, o quê? Inversor, para que ele te produza o quê? 110 ou 220. O inversor não faz mágica. Ele transforma corrente em tensão. Só isso. Ele multiplica. O que é o watt? O watt é a medida de potência dessas duas grandezas. Tensão vezes corrente. Vai dar o quê? Watt. Então, quando eu digo que o custo do mercado atual para os preços de painéis solares mais acessíveis, apenas painel, não o restante dos módulos que iremos falar adiante, é de R$3 por watt. Vamos entender agora como dimensionar e como aplicar essa regra. Ok? Qual é o objetivo de primeiro falar sobre isso, para depois falar sobre o resto? É porque eu tenho mania de inverter as coisas, propositadamente. Sabe por quê? Porque você primeiro choca o seu cérebro, para ele abrir, ele expande, para depois o resto entrar. Essa é a técnica. Por isso é que se entende bem. Primeiro você joga uma coisa que ninguém entende, o cara fica assustado. Para depois você vai dizer, aí entrou já. Porque primeiro você tem que expandir a larga. Se você não alargar, você estreita. Meu filho, depois para entrar não entra. Então você alarga primeiro, expande. São muitos conceitos, mas o seu cérebro nesse momento, isso é proposital. Isso chama-se PNL, Programação Neurolinguística. Primeiro você aguça ele, puxa ele, esforça ele, pisa ele, manda ele dar o gás, para que os seus neurônios comecem, para começar a preparar para o que eu vou dizer. Entende? Você assusta o cérebro primeiro, para que depois você tenha mais resultado. PNL, Programação Neurolinguística. Então vamos lá, agora com os cérebros já assustados, vocês agora vão entender melhor outras coisas. Faixa de consumo. Todo mundo já deve ter visto na geladeira, na batedeira, no fogão, nessas tecnologias aí que nos circulam. Algum quadro semelhante a esse. Esse quadro é um quadro energético que nos mostra qual é o consumo em watts da tal potência que eu expliquei, que cada aparelho consome dentro de classes. A classe A até a classe G. Ok? Tá? O que isso varia? Você vê que um produto na classe A, ele consome 2.400 watts. Por quê? Ora, tudo em potência, em amperagem, é hora. Você comprou uma bateria para o seu carro. Está lá escrito bateria de 40 amperes. Amperes é corrente. 40 é o número dela. Ela tem 40 amperes. O que? Hora. Se você debitar dessa bateria um consumo de 40 amperes em uma hora, ela se extinguiu. Ok? Esse consumo, por exemplo, de 2.400 watts, se você mantiver esse equipamento dessa classe A ligado durante uma hora, ele consumiu 2.400 watts. Aí você diz assim, não, vou embora, danoso. Acabou. Isso não presta não, Você está falando de sustentabilidade? Como é que esse equipamento, se eu vou multiplicar 3 por 2.400, por isso é que ninguém põe painel solar. Ninguém põe painel solar porque todo mundo se esquece de falar uma coisa a seguir. Que é isso. Você, para entrar numa nova era de consumo, você tem que mudar a sua consciência. Como? Dessa forma. Tudo que está em vermelho é o que não pode, o que você não deve fazer.
Reparem que é quase a lista inteira. Você vai dizer, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? A gente vai resolver. A gente vai resolver. Entendeu por que o choque primeiro? Para agora entrar fininho. Reparem uma coisa. Eu tenho uma tabela, que existem várias. Essa tabela é uma tabela de faixa de consumo. Para vocês terem ideia, que a grande maioria não tem. A grande maioria das pessoas não tem ideia que esses equipamentos, que a maior parte das pessoas tem em casa, são ladrões, sequestradores de energia, que você não sabe. Aquele chuveiro que o Zé estava citando, é um chuveiro já free energy, porque um chuveiro de 220, ele gasta 6.000 watts. Gente, 6.000 watts é uma central hidrelétrica em cima da sua cabeça. É uma coisa grotesca. 6.000 watts. E você todo dia, blá, 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 canta. E você diz assim, mas por que a minha conta vem R$200 por mês? Porque o seu chuveiro consome 6.000 watts. Aí você diz assim, eu vou deixar de tomar banho de água quente, Deus me livre. Eu vou apresentar uma solução mais barata do que qualquer chuveiro e que você vai elevar a água do seu chuveiro a cerca de 80 graus. Bom, primeiro vamos entender. Passou um susto? Vamos entender. Ó, para você entrar num conceito econômico, para você entrar num conceito de uma era onde você vai ter que poupar energia, porque energia é tudo, então vamos poupá-la, você tem que transformar, não é deixar de lado, não é deixar de usar, mas criar novas técnicas, novas visões, que vão te dar todo o conforto sem desperdiçar energia. Aí você não considerou a iluminação, né? A gente pode falar de LEDs, né? Vou falar. Bom. 1.200 horas, minha casa é suficiente. Como? 1.200. Muito. Na minha casa é suficiente. Mas é muito. Você consegue dividir isso por metade. Vou explicar como. Gente, repare uma coisa. Qual é o objetivo principal disso aqui? A gente tem que trabalhar a nossa consciência. A gente tem que trabalhar que aquela chapinha que a gente põe no cabelo, você não vai deixar de usar. Mas existem métodos alternativos. Você pode usar a chapinha de uma forma mais eficiente. Ó, eu sei que não está muito bem apresentado, mas toda essa roupa não é passada a ferro há meses. E quem me conhece, quem vive comigo, não é passada a ferro há meses. Não está uma engomadinha, mas com isso, onde é que está a ferro do passado? Eu poupei entre 500 a 1.000 watts. Gente, de 500 a 1.000 watts cada vez que eu tenho a minha roupa passando a ferro. Ah, mas como é que você faz? O processo de secagem é natural. Você gastou alguma coisa? Deixa o sol trabalhar. Desde que você tenha um pouquinho de paciência, quando você tira a sua roupa de dentro da máquina, põe na corda. E quando você põe na corda, ao invés de você sair tacando prendedor de roupa em tudo que é canto, pensando que vem um ciclone e vai levar a sua roupa, você põe 2 prendedores estrategicamente para não marcar a sua roupa. Você dobra ela justamente na dobra onde você vai dobrar a sua roupa, quando vai guardar no armário. Tirou da corda, começou o processo de secagem. Dobra direitinho, bonitinho, põe no armário. No dia seguinte, a sua roupa está assim. O cabide tem uma desvantagem. Dependendo da malha, pode esticar